Bom dia, galera, beleza? Muito bom estar com você aqui. Hoje nós vamos começar aqui na plataforma do Reino tratar a respeito do tema revitalização de igrejas, ok? Como prometido. E eu gostaria de começar essa primeira reflexão, esse nosso primeiro papo, falando a respeito da liderança e a revitalização da igreja. Veja, toda a revitalização da igreja se inicia através da revitalização da liderança. Se nós não tivermos líderes revitalizados, nós não vamos conseguir um processo de revitalização adequado para a igreja. E quando eu falo a respeito desse assunto, pela experiência e por aquilo que eu tenho observado, visto, eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar que a maior barreira para a revitalização de igrejas se dá exatamente nessa questão da liderança. A maior barreira para a revitalização de uma igreja são, infelizmente, os seus próprios líderes, muitas e muitas vezes a começar pela própria pessoa do pastor. Se o pastor e os líderes da igreja, presbíteros, diáconos, seja lá qual for a sua denominação e como for formado a liderança da sua igreja, não tiver a conscientização da importância do processo de revitalização, da importância de investir-se na revitalização da sua igreja, a revitalização da igreja não vai acontecer. Muitos líderes às vezes falam que querem a revitalização da igreja, mas na verdade eles não percebem que eles são a principal barreira para que essa revitalização aconteça. Hoje eu quero falar com você então a respeito de 3 obstáculos que apresentam-se na vida de líderes e que prejudicam o processo da revitalização de uma igreja acontecer ou a revitalização, o processo da revitalização de fato andar, ok? Ser desenvolvido. Muito bem. O primeiro obstáculo é o que eu chamo de a síndrome de Diótrefes, ok? Ele está baseado lá naquele texto de João, na sua terceira epístola, quando João escreve a sua terceira epístola no versículo 9. João tem apenas terceira João tem apenas um capítulo, então no versículo 9, João diz assim: escrevi à igreja, mas Diótrefes, que aprecia ser considerado a pessoa mais importante entre eles, não nos recebe. Diótrefes, que aprecia ser considerado a pessoa mais importante entre eles, não nos recebe. Então, Diótrefes era um líder lá dessa igreja, um dos líderes dessa igreja para a qual o apóstolo João estava escrevendo, e ele não permitia que aquilo que João estava escrevendo, o ensino de João, chegasse de fato à igreja. Muitos líderes, eles têm essa postura, isso que eu chamo de síndrome de Diótrefes. Eles têm um problema enorme em admitir que o ensino de outras pessoas, a contribuição de outras pessoas possam ser efetivada na vida das suas igrejas, ok? Esses líderes são líderes que querem, na verdade, ter o domínio da igreja. Eles falam a respeito de revitalização, eles falam que eles querem ver a melhora da igreja, mas na verdade eles exercem um domínio sobre a igreja e eles têm problema com qualquer pessoa dentro da igreja mesmo, às vezes outros pessoas que são seus liderados, pessoas que estão com eles ali trabalhando, querendo contribuir, querendo ajudar, que tenham personalidade, que tenham que eles percebam que tem uma dinâmica de liderança presente na vida deles, ao invés deles verem essas pessoas como pessoas que vão somar com o processo da revitalização da igreja, pessoas que vão contribuir, eles se sentem ameaçados por essas pessoas, eles sentem a sua autoridade ameaçada por essas pessoas, então eles acabam sufocando essas pessoas, eles acabam neutralizando essas pessoas, eles acabam muitas e muitas vezes de forma sutil na maioria das vezes, mas eles acabam denegrindo a imagem dessas pessoas, eles vão cada vez mais colocando essas pessoas de canto, mas são justamente essas pessoas, as pessoas que poderiam estar sendo usadas de uma forma muito efetiva para o processo da revitalização
da igreja. Então esses líderes são líderes imaturos, são líderes que agem assim porque eles são, na verdade, inseguros, eles não têm segurança da sua liderança, eles não têm segurança da sua autoridade, eles são líderes que, na verdade, não compreenderam a sua identidade, eles estão atrelando a sua identidade à função que eles exercem ali, ao invés deles entenderem que a sua identidade tem a ver com quem eles são para o Pai, tem a ver com o relacionamento deles com o Pai. Talvez você esteja vivendo uma situação assim, e isso seja bem peculiar, bem comum para você, para alguém que esteja me ouvindo, né? Quando você está na igreja e você começa a fazer alguma coisa e o seu ministério começa a dar certo, aquela área que você está cuidando começa a dar certo e o pastor começa a ficar enciumado, ele começa a ficar amedrontado, ele começa olhar para você e começa a dizer que você não respeita a autoridade dele, que você quer passar por cima da autoridade dele, que você não reconhece a autoridade dele. Veja, muitas e muitas vezes essas falas não são verdadeiras. Eu considero, eu reconheço que muitas vezes isso é assim mesmo, tem pessoas que são resistentes à autoridade pastoral, mas o que eu tenho visto na minha experiência, na maioria dos casos que eu trato de revitalização de igreja, com quem eu converso, é que essas posturas, na verdade, são posturas de uma imaturidade enorme por parte do pastor, um medo enorme por parte do pastor de perder a sua posição, perder o seu lugar. Então, ao invés deles verem presbíteros, ao invés deles verem líderes como pessoas que têm potencial de liderança, como pessoas que estão somando com eles para o processo de revitalização da igreja, eles se sentem ameaçados por essas pessoas. E isso barra, então, o processo da revitalização de igreja, porque o pastor tem essa autoridade, o pastor está à frente, o pastor é quem se utiliza na maior parte do tempo do púlpito, e à medida que ele vai queimando as pessoas, à medida que ele vai queimando os líderes, então as pessoas vão perdendo a sua dinâmica, vão perdendo a sua força, vão perdendo a essência da sua liderança, e muitos deles vão se desanimando, e muitos deles até acabam desistindo e saindo daquela igreja, ou abrindo mão daquele ministério, porque o pastor ele tem essa postura de Diótrefes, ele quer exercer a primazia, ele quer ter sempre a autoridade, ele ao invés de animar aqueles que estão servindo, animar aqueles que estão realizando, ele só vê coisas ruins, só vê coisas negativas e ele fica denegrindo o trabalho, ao invés dele dar uma palavra de estímulo, uma palavra de apoio, uma palavra de incentivo, uma palavra de motivação. Ok? Então, esse é o primeiro obstáculo apresentado por líderes que prejudicam a revitalização da igreja. Se você é um líder e você está pastoreando uma igreja, você é um líder pastoral, está pastoreando uma igreja ou é um presbítero, você não deve ter uma atitude assim. Você precisa olhar para as pessoas que estão servindo na sua igreja como colaboradores, não como pessoas que estão concorrendo com você, não como pessoas que querem disputar o seu lugar, ok? São pessoas que na verdade estão com você, contribuindo, querendo ver o melhor da igreja, e você deveria se sentir animado com isso, disposto com isso. Eu conheço pastores, por exemplo, que têm grande problema com presbíteros dentro da dinâmica de igrejas que tem pastores e presbíteros. Eu conheço pastores que têm grande problema com presbíteros que são ativos. Veja, não existe bênção maior do que você ter um presbítero ativo, não existe bênção maior do que você ter um presbítero que possa estar cuidando de uma área de ministério da igreja que você não precisa se preocupar com aquilo. O que você precisa ter é a cooperação, o apoio, o caminhar junto, e não olhar para essas pessoas como pessoas que estão ameaçando você. Se você se sente ameaçado por pessoas que estão servindo na sua igreja e essas pessoas estão servindo para a glória de Deus, então você precisa ir na presença do Senhor e você precisa redescobrir a sua identidade em Jesus. Você está confundindo a sua identidade com a sua função pastoral. Um segundo obstáculo que nós encontramos em líderes que prejudicam a revitalização da igreja tem a ver com líderes que querem ser os donos do rebanho. Na verdade, esse obstáculo ele é a explicação da síndrome de Diótrefes, ok? A síndrome de Diótrefes é um obstáculo que surge porque o pastor ele tem esse desejo de estar em destaque, o líder tem esse desejo
de ter o domínio sobre tudo aquilo que está acontecendo, de ter o controle sobre tudo aquilo que está acontecendo. Mas por que existe essa postura, como a de Diótrefes? Existe essa postura porque há uma outra realidade presente, que é essa realidade de que os líderes se esqueceram de que o rebanho, na verdade, não pertence a eles. O dono do rebanho, na verdade, é o Senhor, é Deus. Mas os líderes estão confundindo isso e estão achando que a igreja é um projeto pessoal deles. A igreja não é de Deus. É óbvio que nenhum líder diz isso da maneira que eu estou dizendo, ok? Se você falar isso para qualquer líder, ele vai discordar de você, ele vai ficar bravo e tudo mais, mas a postura do líder mostra isso para a gente. Deixa-me ler então em 1 Pedro, capítulo 5, o apóstolo Pedro lembra os líderes da igreja para quem ele está escrevendo que eles precisam ter uma postura adequada na sua liderança, com base no fato de que o rebanho não pertence a eles, o rebanho não pertence aos líderes, o rebanho não pertence ao pastor, o rebanho pertence a Deus. Pedro diz assim: suplico, portanto, 1 Pedro capítulo 5, eu vou ler até o verso 3. Suplico, portanto, aos presbíteros que há entre vós, eu que sou também presbítero como eles, testemunha ocular dos sofrimentos de Cristo e certamente co-participante da glória que há de ser plenamente revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que está sob vosso cuidado, não por constrangimento, mas voluntariamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como ditadores daqueles que vos foram confiados, antes tornando-vos exemplos do rebanho. Então veja que ele trata aqui da mesma questão que João está combatendo lá em Diótrefes, que quer exercer a primazia, que quer ser o principal, que quer ser o destaque, que quer dominar, ok? A igreja para a qual João estava escrevendo, e Pedro está dando esse mesmo tipo de orientação aqui. Mas o que eu quero destacar aqui para nós é o verso 2, quando Pedro diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que está sob vosso cuidado. Então, líderes, nós precisamos nos lembrar que a igreja não é nossa, o rebanho é de Deus. A igreja não é sua, a igreja não é minha. A igreja local que você porventura esteja liderando ou porventura esteja pastoreando, ela faz parte da igreja do Senhor Jesus. Ela é a noiva parte da noiva do Cordeiro. Ela é povo, parte do povo de Deus. Ela é então pertencente a Deus, ela não pertence a você. Muitas e muitas vezes nós acabamos obstruindo o processo de revitalização de igreja, na igreja, às vezes onde estamos pastoreando, porque nós admiramos alguma outra igreja e nós queremos então reproduzir naquela nossa igreja que estamos pastoreando aquilo que nós vemos nessa outra igreja que nós admiramos. Veja, não tem nada de errado em nós olharmos e nós aprendermos coisas com outras igrejas que nós admiramos e com outros pastores que nós admiramos, mas nós precisamos nos lembrar de que aquele rebanho que está na nossa mão, aquela igreja local que está sendo liderada por nós, não nos pertence. Nós não é um laboratório para que a gente faça as coisas ali do jeito que nós gostaríamos que fosse, quando na verdade o que nós precisamos é cuidar daquele povo que está ali nas nossas mãos. Então, líderes, eles se tornam um obstáculo para a revitalização da igreja quando eles começam a se esquecer que a igreja pertence, na verdade, a Deus. Veja, isso é muito importante e dependendo do sistema humano de governo que nós temos na igreja, a gente descaracteriza essa perspectiva, a gente se esquece que na igreja, o cabeça da igreja é Jesus, a igreja pertence a ele é, na verdade, o grande líder da igreja. Se você lidera uma igreja que o processo de liderança, por exemplo, humano, ele é episcopal, essa liderança muitas e muitas vezes está contida nas mãos de uma única pessoa, o pastor. Às vezes isso pode acontecer nas mãos de um presbítero ou de um grupo de presbíteros, que é o conselho. Então eu gostaria de deixar claro aqui, nem o pastor e nem o conselho de uma igreja, os presbíteros de uma igreja, um grupo de líderes de uma igreja, são os donos da igreja. Não somos nós que mandamos na igreja. Quem manda na igreja é Jesus. A igreja pertence a Jesus. Então as nossas decisões, aquilo que nós vamos fazer, aquilo que nós vamos
decidir precisa estar realmente de acordo com os valores do reino de Deus. Nós precisamos ser muito conscientes com relação a isso. Nós não podemos ser mentirosos, nós não podemos enganar a nós mesmos e enganar as pessoas, dizendo que aquilo que nós estamos fazendo é da vontade de Deus, quando nós vemos que aquilo que nós estamos fazendo não está de acordo com os princípios da palavra de Deus. Nós temos que ter coragem de admitir isso, confessar o nosso pecado e parar com isso, porque senão nós não fazemos revitalização da igreja. Então eu converso com muitos pastores, eu ouço muitos líderes dizendo que querem revitalizar suas igrejas, mas na hora que você vai, na hora que você ensina, na hora que você apresenta um processo fundamentado nas escrituras para que o processo de revitalização de igreja aconteça, esses líderes eles começam a ter problemas porque eles acham que a igreja pertence a eles e eles não gostam às vezes de algumas coisas, eles querem que algumas coisas sejam feitas do jeito que eles gostam. E aí, então, eles barram o processo de revitalização da igreja. Então, é importante nós entendermos que esse é um obstáculo que acontece também dentro da revitalização da igreja na vida de líderes. Quando líderes se esquecem que a igreja pertence, na verdade, a Jesus, a igreja não pertence a eles. E um terceiro obstáculo é aquele que diz respeito a líderes que não são tementes a Deus. Isso pode parecer estranho, mas essa é uma grande verdade, é uma grande realidade. Não é simplesmente porque a pessoa é pastor, não é simplesmente porque a pessoa é líder, que ela tenha realmente uma vida de temor a Deus. Muitas e muitas vezes a esfera de liderança, o local de liderança, o lugar de liderança que nós ocupamos, na verdade é uma plataforma para o nosso próprio ego, é uma plataforma para o nosso próprio orgulho. Nós não gastamos realmente tempo na presença de Deus, nós não nos humilhamos realmente diante dele, nós realmente não oramos, nós realmente não temos uma vida de devoção séria com Deus. Nós falamos para as pessoas que temos, mas nós não temos. E isso é revelado a nós através dos frutos da nossa vida. Não é através da sua teologia que as pessoas vão saber que você realmente tem uma vida de piedade diante de Deus. Não é através de nós termos uma teologia ortodoxa, não é através de nós termos uma estrutura de igreja que nós achamos ser contemporânea ou que nós achamos ser conservadora, ou seja lá o que for, ok? O que mostra que nós temos uma vida de piedade, o que mostra que nós temos uma vida onde nós somos tementes a Deus, é o resultado da nossa vida. É como nós tratamos as pessoas, é como nós falamos, tem a ver com os valores que nós carregamos, tem a ver com a demonstração da vida de Jesus através de nós. Veja, Jesus nunca humilhou as pessoas. Se nós como líderes humilhamos as pessoas, se a nossa fala, ainda que a gente diga que nós estamos falando isso para o bem da pessoa, humilha a pessoa, isso não é uma demonstração de vida de piedade. Isso demonstra que na verdade nós não estamos caminhando de conformidade com aquilo que Jesus apresenta para nós. Mateus capítulo 23 mostra que isso tem muito mais a ver com uma liderança que era exercida pelos fariseus do que a liderança que Jesus nos ensinou com relação ao reino de Deus. E uma liderança exercida a partir do modelo dos fariseus, dos mestres da lei, dos escribas, sem dúvida alguma não vai contribuir com um bom processo de revitalização da igreja. Jesus diz assim em Mateus capítulo 23: Então Jesus pregou às multidões e aos seus discípulos. Os escribas e os fariseus se assentaram na cadeira de Moisés. Fazei e obedecei, portanto, a tudo quanto eles vos disserem. Contudo, não façais o que eles fazem, porquanto não praticam o que ensinam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. No entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para movê-los. Veja, então é através da prática da nossa vida que nós mostramos uma vida de temor a Deus, uma vida de piedade diante de Deus e diante das pessoas. Líderes que não são piedosos, líderes que não buscam uma vida de integridade, líderes que realmente não trabalham em prol dos valores do reino de Deus, eles são obstáculos para que a revitalização da igreja aconteça. Por quê? Porque a revitalização da igreja começa com a revitalização do coração.
A revitalização de igreja não tem a ver com você mudar a maneira do seu culto, não tem a ver com você copiar a dinâmica de alguma outra igreja. A revitalização da igreja tem a ver com um reavivamento da fé, da esperança, do amor, dos sonhos, das expectativas pelo reino de Deus no coração do povo de Deus que compõe aquela igreja. E isso precisa iniciar-se pelo coração de líderes. Então, se nós queremos ver revitalização de igreja acontecendo, a primeira coisa que nós precisamos é ver líderes revitalizados, vermos líderes com seus corações em chamas para Deus, em chamas de novo para o Senhor, empolgados com o reino de Deus, empolgados com o evangelho, empolgados com aquilo que Deus pode fazer na vida das pessoas, não com aquilo que nós queremos como modelo ou como projeto de igreja, mas com a realidade do reino de Deus presente na vida das pessoas. E isso precisa acontecer na nossa vida, como líderes. Então eu quero terminar essa minha fala orando por você, principalmente se você for um líder. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar nossas vidas aqui diante do Senhor. Eu coloco a vida de cada líder aqui diante do Senhor, cada pessoa que o Senhor levantou para liderar a sua igreja. Pai, muitos que estão liderando a sua igreja estão liderando a partir do espírito de órfão, não têm convicção de que são seus filhos e filhas amadas, têm medo de serem substituídos, têm medo de serem humilhados. Talvez sejam algumas pessoas que passaram realmente por problemas muito complicados e sérios na sua própria história e hoje eles não têm confiança nenhuma em relação à identidade que eles têm. Senhor, eu peço em nome de Jesus que muitos desses líderes possam ser curados pelo poder do Teu Espírito. Eu peço que líderes, ó Deus, não sejam barreiras para aquilo que o Teu Espírito deseja realizar na vida da igreja. A igreja foi criada para o Senhor, para carregar a sua vida, então ela não pode estar adormecida. A Tua palavra nos diz, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Tua igreja, Senhor, carrega a luz do Teu Filho. Eu peço em nome de Jesus, revigora líderes, revitaliza líderes, traz arrependimento ao coração de líderes, ó Deus, em nome de Jesus, para que nós possamos realmente sermos pontes e incentivadores do processo da revitalização de igrejas que estamos pastoreando e não obstáculos a ela. Eu também quero te pedir para aqueles que estão trabalhando em igrejas, liderando ou tentando liderar e que porventura estejam enfrentando diótrefes nas suas igrejas, enfrentando líderes autoritários, líderes que ao invés de incentivar, animar, acabam exercendo a primazia e querendo sufocar, impedindo que as coisas aconteçam. Senhor, eu peço pela vida desses irmãos e irmãs, eu peço que o Senhor não os deixe desanimar, mas que o Senhor revigore suas energias, suas forças, sua esperança, para que eles continuem servindo, apesar da resistência que muitas e muitas vezes eles possam enfrentar. Senhor, revitaliza o Teu povo, traz avivamento para o Teu povo, para que nós possamos realmente manifestar na terra aquilo que é a Tua vontade presente no Teu coração, no céu. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, até o nosso próximo vídeo. No próximo vídeo eu quero conversar um pouco com você a respeito dessa questão da revitalização do nosso coração, para que então nós possamos trabalhar com a revitalização da igreja. Até lá!